Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, no programa Minipédia, que é o programa da segunda-feira, onde nós abordamos mais aprofundadamente algum conceito aí da história, da filosofia, da sociologia e fazemos um debate bem bacana para você. Eu sou o professor Paulo Magalhães e temos aqui, como sempre, os meus camaradas, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Bia Siqueira. Oi, gente, e aí? Como é que vocês estão? Bia parece que não comeu feijão hoje. É que eu tava meio atrasada, tô meio sem voz, hoje eu tô... Ela não comeu feijão, ela comeu brioches. Boa, Kleber cheio das referências aí históricas. Se não tem pão, que comam brioches. E aí? Essa frase foi associada durante muito tempo a Maria Antonieta, num dos seus arroubos de falta de respeito com o povo. De todo modo, alguns historiadores dizem que essa frase não foi para depreciar o povo, mas porque o brioche ele era mais barato que o pão. E ela sugeriu que eles se não pode comer o pão, se não tem dinheiro para comprar o pão, que comam os brioches aí, né? Disponíveis para vocês. Mas como isso é menos ofensivo? Bom, então a gente já tá dando aqui um pouquinho um aperitivo aí do que a gente vai falar. Nós vamos falar hoje sobre absolutismo e revolução, entre rosas, entre flores e armas, uma coisa poética. E a nossa missão hoje é refletir sobre esse assunto, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Bia Siqueira. Oi. Minha jovem, o João que está ouvindo agora, ele está pensando, caramba, eu adoro o Historiante. Caramba, que caras massa esses aqui. Mas eu quero ajudá-los de alguma forma. Como é que esse cara pode nos ajudar, Bia Siqueira? Então, gente, é só entrar lá no site do apoia-se/historiante e aí vocês já podem contribuir com a gente. Com a partir de R$4, né, Pablo? Isso aí. Ou seja, menos que $1, né? Menos que $1, você já consegue contribuir com a gente e fazer com que a gente permaneça aqui, fazendo esse conteúdo pra vocês. E aí você vai ter acesso a coisas exclusivas, que isso é a nossa revista bimestral. Vai ter desconto em minicursos, não é, meninos? Isso. Vai participar de grupo secreto. Vai ter direito a sorteio de livro todo mês. Quando passar a pandemia, né? Que a gente tá... Infelizmente, a gente tá devendo essa pros nossos apoiadores por enquanto. Nós somos reféns da pandemia. Infelizmente. A gente depende dos correios. E é isso aí. Você pode contribuir com a gente, garantir que a gente continue fazendo conteúdo aqui. Perfeito. R$4 é menos que um caneco de cloroquina, minha gente. Meu Deus. Um caneco de cloroquina? É menos que isso. Meu Deus, é barato demais. R$4 hoje em dia é quantos miojos, Kleber? 2 miojos, 3 miojos? 3. Dá pra fazer Dependendo da qualidade. Mas dá pra comprar um ovo pra misturar com miojo? Eu sou que nem presidiário, eu faço conta com cigarro. R$4 é menos que uma carteira de ministro. Barato demais. Pois é, então seja nosso apoiador, vá no apoia.se/historiante e faça o seu apoio e nos ajude a manter esse projeto. Além disso, desfrute aí de uma série de coisas. Conheça a família Historiante de podcasts. Além deste aqui, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, e o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre todos os assuntos no mundo. Próximo programa que vai sair. Eu tava gravando agora. Tá saindo toda sexta-feira, né, Bia? Você estava falando sobre... Isso, gente, toda sexta-feira. Hoje a gente tava gravando sobre as mulheres no enfrentamento à pandemia. E aí vai ser bem legal o próximo episódio. A gente convidou uma médica e uma enfermeira pra falar sobre isso. Então fiquem ligados. Terminando aqui esse podcast, dê uma olhadinha no podcast das Arretadas e no Correspondente de Guerras e clique lá em seguir. Isso mesmo, o Correspondente de Guerras, nós estamos preparando mais uma parte da série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. E agora estamos na África. Olha só, desvendando os segredos das guerras. Tá lá o Correspondente de Guerras em loco, captando todos os sons também. Então não se assuste quando os tiros começarem. Espero que um dia vocês contem pra gente se Hitler morreu mesmo ou não, ou se ele se refugiou na América Latina. Isso aí é pra Kleber.
Faz um correspondente de guerra, Kleber, com isso. É isso aí, vamos pensar nisso aí. Baixe nosso aplicativo também, criatura de Deus. Vocês que nos ouvem toda semana, baixe o aplicativo, sabe por quê? Porque se você tem um aplicativo, lá você tem acesso primeiro aos nossos episódios. Então não precisa nem ficar indo atrás de agregador, abrindo o site e tal. É só ter o aplicativo. Quando tiver episódio novo, você escuta primeiro de todo mundo, tá? Então baixa o aplicativo, lá tem simulados, tem cards de resumo, tem um bocado de material para estudo, tem aulas em áudio para você ficar escutando lá, para revisar seu conteúdo enquanto lava os pratos, enquanto tá lá sentado no sofá, olhando pro mundo. Baixa o aplicativo, ele vai te ajudar a estudar, ele vai te ajudar em muitas coisas, tá? Então faça esse favor para todos nós. Baixe o aplicativo do Historiante, disponível apenas para usuários Android por enquanto. No dia que a gente tiver dinheiro, tiver grana, a gente põe no iTunes para vocês baixarem. Mas por enquanto é só Android mesmo e a vida segue feliz do mesmo jeito. Vamos entrar na nossa pauta agora, né, minha gente? Vamos falar sobre absolutismo e revolução. Por que esse tema surgiu? Foi uma sugestão minha até. Foi. Ele é um reabsolutista, ele manda só isso e acabou. Não foi verdade. por causa disso, tá, seus engraçadinhos? Ele é um líder muito cruel aqui no Historiante. Um dia desses, o nosso maravilhoso, o nosso grande líder, o presidente da República, disse a jornalistas: eu sou a Constituição. No mesmo momento, eu quase tive um infarto e desmaiei, porque isso é o suprassumo, primeiro, da idiotice e da babaquice, e segundo, isso é um retrocesso. E do fascismo. Isso é um retrocesso há séculos atrás, minha gente. Só existia um momento em que isso aconteceu, e foi no momento em que nós tínhamos o absolutismo enquanto prática de política vigente, enquanto prática de Estado vigente, nutrida pelos reis. Olha só como o cara é mitomaníaco. Regidas pelos reis. Eram praticadas pelos grandes reis da França, da Inglaterra, enfim. Que nada mais é do que concentrar todos os poderes em suas mãos e, através da sua vontade, inclusive de modo personalista, porque o Estado é personalizado na figura de uma pessoa, ele acabava encarnando todas as prerrogativas do Estado. Então o Estado manda. Atribuem também, a gente falou da frase da Maria Antonieta, atribuem também a questão da frase "o Estado sou eu" para o Luís XIV, muito embora ele nunca tenha dito isso, mas ele praticou isso dentro do seu Estado. O Estado era praticado a imagem e semelhança dele, que foi alcunhado de o Rei Sol. Eu acho que é um assunto que dá para estender bastante, se a gente for pensar nos teóricos absolutistas, né? Tem várias vertentes. Tem aqueles que dizem que pode funcionar como sistema político. Tem aqueles que criticam. Acho que Pablo estava lendo Leviatã, não foi? Acho Sim. que Leviatã, ele tenta explicar que pode ser uma boa alternativa política para uma sociedade, você ter um Estado concentrado num poder só. Legal falar o que é absolutismo também, né? Que é a concentração dos poderes de um Estado em uma única pessoa, em um único poder. Que não acontece no Brasil, gente. No Brasil é tripartidário. A gente tem uma democracia e o poder é dividido em três, que é o judiciário, executivo e o legislativo, em tese. Eu achava, né? Até o Bolsonaro dizer que ele é a Constituição. Eu sou a Constituição. Essa é a frase mais idiota que eu já ouvi na minha vida. A gente tem que ter em mente também o seguinte, que no período absolutista, na Idade Moderna, quando surgiu o absolutismo, estava já esse período já estava saindo da Idade Média, os reis estavam se fortalecendo, porque na Idade Média os reis não conseguiam concentrar poder, o poder muitas vezes se diluía entre os senhores feudais, entre os suzeranos, e a partir da Idade Moderna, os reis começam a concentrar um poder que era tanto um poder militar, como também um poder econômico, já que a Europa vivia o período do mercantilismo e o acúmulo de capitais era um dos principais fatores do mercantilismo, ou seja, acumular ouro, prata, ou seja, bens
e bens que eram expoliados principalmente do continente americano, já que era período das grandes navegações, das invasões, que não são descobertas, são invasões no continente americano. Enfim, e quando se tem esse poder absolutista, em que ele vai concentrar tanto o poder militar, já que começavam a surgir os exércitos nacionais, como também vai concentrar um poder econômico, aí nós temos um rei que ele vai ter esse poder sobre a população, mas lembrando que era uma sociedade mercantilista, e dentro de uma sociedade mercantilista estava movimentando já o capital, nós vamos ver surgir a burguesia, ou seja, os ricos dos burgos, das cidades. E eles também desejavam um pouquinho desse poder. Isso. Eu tava lembrando aqui que até mesmo os autores, que são autores que teorizam o poder monárquico, em algum momento eles vão acabar divergindo. A gente tem os dois que são principais, que são os clássicos. Primeiro que é o Thomas Hobbes, né, do Leviatã. E ele vai usar da metáfora do monstro, né, do Leviatã, para explicar o quanto é necessário que o Estado ele domine todos os aspectos da vida, e isso encarnado na figura do rei, e a monarquia é o sistema principal defendido por Hobbes, não há outro, né, tão perfeito quanto. E você vai ter o John Locke, que vai ser... Na sua juventude ele vai ver o rei ter a cabeça cortada. Carlos I, Revolução Puritana. Pronto. Depois na Revolução Gloriosa é que tem a subida de Guilherme III. Isso. Guilherme de Orange. É na Revolução Puritana, né, que a gente vai ter, enfim, a morte do Carlos. E vai ser a primeira cabeça real cortada. E isso vai gerar nos ingleses... Saudade. E isso vai gerar nos ingleses uma relação muito dúbia com reis. Vai ser de amor e ódio o tempo inteiro. Então, John Locke ele vai acompanhar a execução de Carlos. E quando ele começa a escrever sobre política, aquela impressão que ele teve da morte de Carlos vai influenciar muito a construção dele enquanto pensador da política. É tanto que já no pensamento de John Locke você vai ver ele dizer o seguinte: o rei é soberano, porém, se ele não agir de acordo com o que o povo precisa e necessita, se ele não agir de acordo com o que a monarquia, de acordo com o que o Estado necessita, ele pode e deve ser questionado, sim. Quando o rei passa, você pode até baixar a cabeça, porém, se ele não estiver atuando de acordo com os interesses públicos, com os interesses do povo, do reino, ele precisa ser questionado. Isso vai ser uma modificação fundamental no pensamento à direita, vamos dizer assim, dos teóricos da monarquia, vamos dizer assim, em relação ao poder do rei. Aí Pablo lembrou bem essas revoluções, tanto a Revolução Puritana como a Revolução Gloriosa, que foram esses primeiros movimentos contra o absolutismo. Lembrando que foram movimentos na Inglaterra, não foi na França, porque a França em si, nós temos o exemplo supremo de um absolutismo com Luís XIV, mas a Inglaterra, ela tentou também ter esses reis absolutistas, conseguiu, de certo modo, ter essa concentração de poder na mão dos reis, só que lá havia uma burguesia muito mais, digamos, com condições de reagir, porque lembrando que a Inglaterra ela conseguia sobreviver nesse sistema mercantilista muito bem, porque ela conseguia tanto transportar como também negociar ouro e prata devido às suas manufaturas, já que outros reinos, como por exemplo a Espanha, ao invés de investir em suas manufaturas, preferia comprar da Inglaterra, e dessa forma fortalecia a economia da Inglaterra com a prata que era retirada das suas colônias no continente americano. E dessa forma havia uma burguesia que conseguia ter essa força diante de um rei absolutista. Contudo, nesse primeiro momento em que vamos ter essa Revolução Puritana, é um movimento que vai ocorrer daquela pequena burguesia, ou seja, daqueles pequenos mercadores, daqueles pequenos comerciantes, e essa pequena burguesia ela vai se levantar contra o rei. Aí nós temos Oliver Cromwell, que ele vai e lidera essa Revolução Puritana, e ele estabelece a República Puritana. Só que ele também, do meio para o fim, ele também começa a concentrar o poder em suas mãos. É tanto que o sucessor é o seu filho,
Ricardo. Só que Ricardo, ele era meio cambaleante, como diziam as más línguas inglesas, e ele acabou sendo derrubado e sendo restituído o poder monárquico dos Stuarts com Carlos II. Só que aí Carlos II ele vai novamente tentar restabelecer esse poder absolutista na Inglaterra. E aí o seu sucessor, Jaime II, ele tenta de uma vez estabelecer o poder absolutista, e aí nós temos a Revolução Gloriosa, que temos a queda de Jaime II, o estabelecimento de Guilherme III, que era Guilherme de Orange, ele se torna Guilherme III na Inglaterra, e aí nós temos, como lembrando por Pablo, os autores que abordam o absolutismo, um poder monárquico, mas que é submetido às leis, que ele acaba sendo submetido à Declaração de Direitos, ou seja, é um rei que não concentra todo o poder em suas mãos. E tem aquela coisa, né, também, os ingleses eles vão acabar desenvolvendo um pensamento político muito mais forte antes da Revolução Francesa. Os ingleses eles já vão ter feito sua reforma, eles já vão ter feito sua reestruturação, eles já vão colocar a monarquia sob uma espécie de mediação, né? Porque você vai ter aquela coisa da Câmara dos Comuns, você vai ter a Câmara a Câmara Alta e a Câmara Baixa, e de certo modo isso vai ser de acordo com o pensamento do Iluminismo, porque você vai ter a divisão dos poderes bem preconizada por Montesquieu, né? Você vai ter o poder, na verdade ele preconiza 2 poderes, porque o terceiro para ele é nulo, que é o judiciário. Você vai ter o executivo e o legislativo. O judiciário é um poder que não é poder de fato. Tipo mediador, né? Isso. E aí ele preconiza essa divisão. Os ingleses vão fazer isso muito bem. Eles já vão fazer isso bem antes. 100 anos antes, mais ou menos. Tem teóricos que dividem em 4 poderes. Tem várias teorias de como funciona. Eu acho que eu consegui entender o contexto social e político, onde teorizaram a monarquia como uma salvação de todos os problemas, né? Quando você pensa numa Europa em tempos de colonização, era necessário mesmo um Estado muito forte para você ter garantia do seu território e ainda você invadir outros territórios, né? Porque era assim que funcionava. Uhum. E explorar outros povos. Então acho que eu consegui entender essa ideia de que assim, esse Estado dominador e que se imponha sobre a população, a gente pode perder e vai fugir do controle. O homem por natureza, o homem selvagem vai fugir do controle e tal. Tinha esse medo, né, do europeu, de que o homem selvagem fosse destruir a vida em comunidade. É um problema também. Depois a gente discute sobre o homem selvagem. Esse controle mesmo, ele começa a ser exercido na transição do período medieval para a Idade Moderna, com um apoio muito claro da burguesia mercantil, que vai ver no rei a possibilidade de ascender socialmente, e o rei vai ver na burguesia mercantil a possibilidade de acumular poderes em detrimento daquilo que acontecia antes, que era a divisão do poder através das relações feudais. Então essa associação vai fazer com que o rei ele concentre seu poder, e principalmente a burguesia, a nobreza feudal, ela vá pouco a pouco perdendo sua força e sua atuação, porque o feudalismo ele vai ser substituído para e passo pelo mercantilismo, enquanto o mercantilismo ele vai crescendo. E é o mercantilismo que vai começar a dar a tônica das relações na Idade Moderna. Aí você vai ter vários outros fatores. Aliado ao mercantilismo, a reforma protestante, e a reforma protestante fazendo ascender o ideal ascético protestante, né, que muito bem o Max Weber observou, né, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então você vai ter uma modificação econômica, uma modificação de ideias, uma modificação em uma série de fatores, né, que vai conduzir a essa concentração do poder régio. E essa concentração do poder régio vai ser fundamental para, enfim, a expansão desses reinos enquanto grandes impérios coloniais, como você bem falou, Bia. Então,
ele vai passar a ser esse governo necessário para esse momento. Só que aí vai chegar um momento em que nem mesmo a aristocracia vai achar interessante mais o governo ser tão centralizado. Por quê? Existia uma necessidade muito grande de a aristocracia, a nobreza, participar ainda mais do governo. E o sistema monárquico absolutista excluía essa aristocracia que queria participar da política. Tanto essa aristocracia ilustrada, que não é a aristocracia feudal, é a aristocracia ilustrada, a aristocracia que aprendeu com os iluministas, quanto a burguesia esclarecida e a burguesia togada, vamos dizer assim, que eram juristas, advogados, enfim, que estavam querendo também participar do governo. Aí a gente chega na Revolução Francesa. Chegamos na Revolução Francesa, lembrando que essa divisão social existia também na Idade Moderna, que eram os estamentos, os estados. E foi aí dessa reunião desses estados que veio a surgir a Revolução Francesa. Porque de início o governo de Luís XVI foi um governo, digamos, desastroso. Pegou uma França com problemas agrícolas, com problemas econômicos, problemas econômicos causando revoluções. E dentro de todo esse caldeirão, tanto de uma burguesia que queria alçar o poder dentro de uma estrutura que estava fragilizada economicamente, fragilizada politicamente, e também dentro dessa situação que era um outro complicador, que era a fome, que estava assolando também a França, o rei ele acaba fazendo aquela Assembleia dos Estados Gerais. Deixa eu ver o ano aqui. Pablo, lembra o ano dos Estados Gerais? Foi 1789, só que foi no início do ano. 1789, foi no início do ano. E ele vai fazer essa Assembleia, e ao tentar fazer essa Assembleia, ele, em um determinado momento, ele exclui o terceiro estado, que o primeiro estado era a nobreza, o segundo era o alto clero, vamos deixar bem claro isso, não era o padre da paróquia, era o alto clero, e o terceiro era, digamos, o restante da população, que era responsável tanto por trabalhar como pagar tributos e praticamente sustentar os outros estados, os outros estamentos. E a partir dessa reunião fora da Assembleia desse terceiro estado é que vamos ver surgir os ideais da Revolução. Com certeza a gente vai ter ouvintes que vão ficar, cadê as citações, cadê os autores, os chatos que ficam enchendo o saco? Mas a gente vai ter autor, tá? E aí eu vou trazer logo um agora. Sobre a Revolução, sobre o absolutismo e sobre a Revolução, você vai ler Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, no livro A Era das Revoluções, ele vai refletir sobre o que foi a Revolução Francesa. E Hobsbawm já vai trazer um negócio que é para deixar você... Isso. Você que está nos ouvindo não está vendo, mas Kleber está mostrando ali a Era das Revoluções. Hobsbawm já fala uma coisa assim que já é para deixar todo mundo de cabelo em pé. Para ele, a Revolução Francesa não foi uma revolução burguesa. A Revolução Francesa foi uma revolução de classes médias. Porque Hobsbawm coloca que o que aconteceu na Revolução Francesa não foi nem tanto porque a burguesia se organizou e fez a revolução. Até porque quem tomou a iniciativa da revolução foram os nobres. Foram nobres esclarecidos, iluminados, ilustrados. Eles tiveram a ideia de reforma do poder monárquico. E era isso que ia acontecer, era a reforma que eles queriam fazer. Uma reforma onde o rei fosse limitado e, ladeado a ele, fossem instituídos deputados e tal. Um poder de assembleia forte que fosse igualado ao poder do rei. E isso acabou sendo disseminado para a burguesia. Hobsbawm disse que a burguesia nem tinha noção de classe. Eles nem entendiam que eles faziam parte de uma classe. O advogado da burguesia togada, ele não se sentia parte do trabalhador da cidade. Então, o princípio desse processo foi um princípio guiado pela aristocracia, pelos nobres. Os nobres queriam fazer uma reforma e as classes médias fizeram parte desse processo.
E a partir e de acordo com o desenrolar da Revolução, foi que os burgueses, dos mais altos aos mais baixos graus, eles começaram a ter noção que eles faziam parte de uma classe. Mas esse processo, ele não foi um processo liderado pelos burgueses, nem pensado por eles. Foi uma revolução, segundo Hobsbawm, de classes médias. Aristocratas, clérigos, burgueses, inclusive aqueles que ele chama de sans-culotte. O sans-culotte é aquele que é o cara pobre da sociedade francesa, que se envolveu nesse processo. Lembrando, só quem não sabe essa expressão sans-culottes, culotte era aquilo, tipo uma caneleira que pessoas que tinham condições financeiras compravam e usavam. Que você vê em muitas ilustrações do período, aquelas pessoas que usavam tipo aquela meia alta. Quem não tinha dinheiro não tinha culottes. Isso mesmo. Culottes. Sans-culottes. Minipédia realmente fazendo sentido, dando conceitos aí. O ideal da revolução, ele acaba sendo disseminado, né? E aí a sociedade francesa, muito baseada no liberalismo econômico. O Adam Smith influenciou... O iluminismo é liberal, né? De um viés liberal econômico. Isso. Adam Smith é o principal pensador o principal formulador desse liberalismo, do iluminismo, que vai influenciar muito a nobreza. Essa nobreza ilustrada, ela vai estar baseada nos ideais preconizados pelo Adam Smith. Uhum. Porque eles iam de encontro, esses ideais liberais, iam de encontro ao mercantilismo mesmo, do antigo regime, do absolutismo, que era aquele sistema de proteção econômico, os reinos deveriam proteger suas manufaturas, deveriam acumular metais. Já o liberalismo ia de encontro a isso, a esse antigo regime, a essa necessidade de autoproteção. E a própria questão da propriedade privada, né? Rousseau vai falar sobre a propriedade privada. Obviamente um crítico da propriedade privada, né? Ele vai questionar. Fora outros autores. A propriedade privada é o centro da ideia do pensamento liberal iluminista. Rousseau, maravilhoso. Leiam A Origem da Propriedade Privada e da Desigualdade entre os Homens. Que é muito legal como ele reflete a origem da desigualdade a partir do momento em que se divide os bens materiais, se toma para si algo que deveria ser coletivo. A gente já falou sobre conceitos de propriedade privada aqui, né? Acho que foi na Minipédia sobre socialismo. Socialismo. Rousseau que é a base para o socialista do século XIX. É Rousseau. Uhum. Tal qual a Semana de Arte Moderna enveredou por tantos lugares, o iluminismo também. A Semana de Arte Moderna trouxe pra gente uma Tarsila do Amaral, um Mário de Andrade, ao mesmo tempo que trouxe pra gente o Plínio Salgado, o cara do integralismo, né? Um fascista, saiu também. Então o iluminismo também rendeu muita coisa boa e ruim, né? Para os dois lados. Com a Revolução Francesa, nós temos a ascensão de um novo estado de coisas. Chegamos aí a uma sociedade onde a burguesia ela está no topo, né, das relações sociais. A Revolução Francesa ela não vai se estagnar em 1789, ela vai passar por novas ondas. A gente pode até fazer uma minipédia sobre as ondas revolucionárias na América Latina, as ondas revolucionárias na África, as ondas revolucionárias nos Estados Unidos, né, as ondas revolucionárias que tomaram conta do mundo inteiro. Pode ser um tema para uma próxima minipédia. Ok. É legal mesmo. Mensagens, recados? Gente, faça quarentena, não saia de casa. Ignore o presidente. E não crie herói político. Moro não é um herói. Bem, não acreditem em um segundo sol lá em Brasília, não. Uma pessoa que seja o centro do poder todo, não. Porque também já tá quente, 2 sóis, aí vai danar tudo no calor. Não dá certo, não. E ninguém sou a Constituição, não. O líder supremo, viu? Ele chegou a dizer isso, viu? Ele falou? Não sei se vocês perceberam na coletiva dele, no dia da demissão de Moro, ele comentou, dizendo que a Polícia Federal não investigou uma tentativa de assassinato contra o seu líder supremo. Nossa! Kim Jong-un? Beleza. Gente. Morreu e já reencarnou.
Ele precisa ser. Esse cara precisa ser preso, minha gente. Na moral. Na moral mesmo. Esse cara precisa Também já deu. ser interditado, preso, declarado como inválido, alguma coisa desse tipo. É absolutismo e revoluções, né? Uhum. Fica aí a dica. Leiam a Revolução dos Bichos. Isso aí. Ai, eu li esse mês, hein? Mês passado. Isso aí. Ok, então chegamos ao final de mais uma Minipédia. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até agora. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu! Beijos. Eu sou o Sol. Ó, o Sol. Eu sou o Sol.